Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor pra abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na 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 na, na 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 na. Na 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 na. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Na 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 na, na 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 na. Senhor Jesus, queremos voltar os nossos olhos para Ti nesse momento, nos aquietar de toda distração, de toda preocupação, de tudo aquilo que nos rouba a paz, de tudo aquilo que desenha-se à nossa frente como oportunidade, como risco, como algo que quer ocupar lugar no nosso coração.
Nós queremos nos achegar a Ti e simplesmente ouvir Sua voz, simplesmente Te ver, simplesmente Te perceber, Senhor. Que a Tua glória encha as nossas casas nesse momento. Que a Tua presença inunde os nossos corações, para que a gente seja sensibilizado pelo Teu Espírito e a gente esteja pronto para Te ouvir e obedecer. É isso que nós Te pedimos no nome de Jesus. Amém. Isso aí. Vamos lá. Provavelmente vocês já conheciam essa música, né? Da Vineyard, Essência da Adoração. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, especialmente se você está assistindo a gente pela primeira vez na gravação do YouTube. A gente se reúne aqui pelo Google Meet todos os sábados às 20 horas. Então, se você está assistindo a gravação, você também está convidado. Para saber mais como participar, acesse igrejapresente.com e lá você tem todas as informações de como participar, o horário, o link e tudo mais, tá bom? Pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp, também através do site. Hoje a gente vai para a terceira e última parte da mensagem, Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, que é inspirada no livro do Henry Nouwen, que ficou lá dentro de casa, não está aqui. No livro Espaço para Deus, do padre Henry Nouwen. O autor, como eu já disse, foi um padre católico, autor de diversos clássicos, professor renomado nas universidades de Harvard, a Yale e também no Seminário Teológico de Ontário, no Canadá. Mas a última década dele de vida foi dedicada a lidar com pessoas com limitações de aprendizado, mais especificamente um grupo de pessoas com paralisia cerebral e os seus respectivos cuidadores. O nome desse grupo era Daybreak e eles passaram a ser pastoreados, né, pelo padre Henry Nouwen, que frequentemente era interrompido na sua homilia porque o que ele estava falando era difícil de entender ou era chato demais e isso é muito interessante porque era um homem acostumado a ser ouvido. Todo mundo prestava muita atenção no que ele falava e na sua última década ele dedicou a pessoas que não o consideravam tão especial assim. E isso gerou uma quebra nele, né? Vamos dizer assim, do ego, e gerou alguns livros muito importantes, como esse aqui, por exemplo. Ele era homossexual, mas ele escondeu esse fato até o fim da sua vida, e a tensão entre a sua orientação, uma vez que ele era padre, então ele era casto, né? Não tinha marido, namorado, nada desse tipo, mas ainda assim a tensão entre a orientação sexual dele e a vida clerical, os dogmas da igreja e tudo mais, fez dele alguém muito fechado, então raramente ele conseguia falar desse assunto com outras pessoas, né? Então ele guardou isso até o fim da sua vida. Nesse livro que a gente está estudando, o Nouwen fala sobre o desafio de viver uma vida espiritual no mundo cercado de distrações. Primeira semana que a gente falou, a gente partiu da história das irmãs Marta e Maria, né? Se você se lembra, quando Marta perguntou a Jesus se ele não estava incomodado porque a sua irmã estava ali sentada ouvindo ele, ao invés de ajudá-la a trabalhar, o mestre respondeu, Lucas 10, 41 e 42, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. A gente falou então na primeira semana sobre esses muitos detalhes que mantêm a gente sempre ocupado, preocupado e insatisfeito. E que esse caminho de ocupação, preocupação e insatisfação é o que leva a gente para a culpa e para a depressão. Mas tem um detalhe nessa fala de Jesus que abriu espaço para a nossa segunda mensagem da semana passada. Ele diz, apenas uma coisa é necessária, mas ele não explica nesse momento que coisa é essa que é necessária. Daí na semana passada a gente falou sobre essa uma coisa. Então, essa uma coisa que é necessária, Jesus vai responder em outros momentos. É o reino de Deus, que se expressa de 3 formas. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. No Sermão da Montanha, Jesus chamou a atenção dos seus discípulos sobre o erro deles ficarem preocupados com tudo que eles precisavam, com comer, vestir, coisas que são genuinamente necessidades, mas não deveriam ser alvo da nossa preocupação.
Mateus 6, 31 a 33, Jesus vai dizer: portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos ou dos incrédulos. Mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Então, o que a gente precisa buscar, essa uma coisa que é a necessária, é o reino de Deus, que se manifesta em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas como é que a gente traduz o reino de Deus em atividades e atitudes práticas? Como é que eu manifesto o reino de Deus na minha vida? O que significa buscar em primeiro lugar o reino de Deus para que as outras coisas sejam acrescentadas? E é disso que a gente vai falar hoje. Depois daquele famoso diálogo de Jesus com um jovem rico, Jesus concluiu com uma constatação que é perturbadora. Marcos 10, 23. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Eu digo que essa é uma constatação perturbadora porque ela coloca todos nós numa berlinda. Ainda que você e eu não sejamos pessoas ricas, a impressão que eu tenho é que o objetivo de vida da maioria das pessoas é se tornar rico, levar um padrão de vida de alguém rico, ou, na pior das hipóteses, pelo menos parecer rico, ou mais rico do que é. Então a pessoa se veste, ela parcela algo que ela vai gastar um ano pagando porque ela quer usar uma roupa de gente muito mais rica do que ela, ou um relógio, ou um carro, ou um celular, qualquer coisa que dê a ela um símbolo de status. Então ela quer ou ser rica, ou levar um padrão de vida de gente rica, ou pelo menos parecer rico aos olhos dos outros. O primeiro objetivo é se tornar rico. E é por esse objetivo que as pessoas caem em golpes, é por esse objetivo que as pessoas jogam, é por esse objetivo. Não existe outro objetivo das loterias ser um sucesso, a não ser porque as pessoas querem tornar-se ricas. Mas se isso não for possível, ela quer ter pelo menos o padrão de vida de alguém rico. Então, ela vai usar de alguma estratégia para ganhar um dinheiro extra, para conseguir levar um padrão de vida de alguém rico, ou ela vai parcelar alguma coisa, ou fazer um tipo de financiamento, um tipo de consórcio, para que ela consiga ter um padrão de vida que não é compatível com a renda que ela tem, com os recursos que ela tem. Agora existe a pior das hipóteses, que é querer parecer rico, que é aquela pessoa que ela não tem o recurso para comprar um produto caro, mas ela compra um falsificado para parecer que é rica. Algo que dê uma aparência de riqueza, mesmo que ela não consiga levar um padrão de vida de alguém rico. Então é ser, ter e parecer. A gente trabalha para enriquecer. A gente busca isso de todos os meios. A gente quer que os nossos filhos sejam mais ricos do que a gente. E que eles escolham uma profissão que garanta essa ascensão social. Quando uma adolescente, um jovem, escolhe uma universidade, você fica preocupado. Será que isso tem mercado? Será que essa profissão vai conseguir deixá-lo mais rico do que eu? Né? Isso é bem comum. Isso ocorre porque o dinheiro tomou o lugar da nossa principal riqueza. A nossa principal riqueza tornou-se o dinheiro. Quando Jesus responde a esse jovem rico, ele dá uma excelente pista do que se trata isso. Ele diz: ajunte tesouros no céu. Ou seja, no reino de Deus, onde a traça não come e o ladrão não rouba. Quando a gente quer que os nossos filhos sejam mais ricos que a gente, raramente a gente reflete sobre o fato de que isso provavelmente custará a salvação deles. Os nossos filhos, se eles forem ricos, vai ser mais difícil deles entrarem no reino de Deus. Foi isso que Jesus disse. A gente ensina aos nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos amigos e até a gente mesmo que o tesouro de agora é a prioridade. Mesmo que a gente não diga com essas palavras, a gente diz com atitudes. 1 Coríntios 2,14 diz:
Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Para mudar essa mentalidade do natural para o espiritual, é preciso abrir mão de parte dos nossos hábitos naturais, gastar tempo, esforço, atrás de dinheiro, reconhecimento, fama, sucesso profissional, por exemplo, e investir voluntariamente em hábitos espirituais. Eu preciso sacrificar hábitos naturais e adquirir hábitos espirituais. Esses hábitos são produto de disciplina, ou seja, eles não vão vir naturalmente. Não acredite que por uma ação do Espírito Santo você vai ter vontade de ler a Bíblia. Isso não vai acontecer. Você vai ter vontade de ler a Bíblia. Você vai ter vontade de ler a Bíblia se você cultivar esse hábito. Se você não cultivar esse hábito, isso não vai acontecer de forma sobrenatural. É preciso se esforçar para manter esses hábitos espirituais operando. O European Journal of Social Psychology, o Jornal Europeu de Sociologia, de Psicologia Social, ele diz que o tempo médio para você criar um novo hábito é de 66 dias. Você precisa fazer uma atividade nova durante 66 dias, pelo menos. A partir daí, o seu organismo se acostuma com esse novo hábito e desenvolve isso como hábito. Isso serve para começar a ler, por exemplo. É preciso você ler por 66 dias seguidos, mesmo sem ter vontade, e principalmente sem ter vontade, para que o seu corpo se acostume com esse comportamento e ele passe a se tornar um hábito. Isso se aplica com quem quer mudar uma alimentação, isso se aplica com quem quer voltar a estudar, isso se aplica com quem quer voltar a fazer exercícios físicos, parou de fazer por muito tempo, 66 dias. E aí o seu exercício passa a ser um hábito. Também serve para quem quer adquirir hábitos espirituais, que a gente também chama de disciplinas espirituais. E eu vou mencionar aqui 2 disciplinas espirituais que são muito básicas e que o Henry Nouwen trabalha nesse livro Espaço para Deus. O primeiro e o mais importante exercício espiritual acontece sozinho. O nome dele é solitude. Mateus 6, versos 5 e 6, Jesus diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai em segredo. Então, seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Quando lemos os evangelhos, a gente vai ver Jesus frequentemente se isolando para orar. Isso parece ser um tipo de refúgio para ele, quando ele quer escapar das muitas demandas das pessoas que vinham perguntar e pedir coisas a ele, para se isolar e se concentrar novamente no Pai. Essa é a disciplina espiritual da solitude. Tempo a sós com o Pai. Tempo a sós com Jesus. Tempo a sós com o Espírito Santo. Num quarto, numa praça, numa varanda, debaixo de uma árvore, não importa. Você precisa encontrar esse seu lugar. Algumas vezes a gente pode simplesmente permanecer em silêncio nesse lugar. Outras vezes a gente pode se derramar diante de Deus. Dizer, ler um salmo e fazer o famoso meditatio, né? Ler um salmo várias vezes e meditar sobre esse texto. Não existe uma regra, não existe uma liturgia da solitude. A solitude é gastar, investir tempo a sós com Deus. Ela é a mais importante, é a primeira de todas as disciplinas espirituais. Se não começar pela solitude, a gente não vai fazer mais nada. É o que primeiro tem que acontecer. Antes da sua disciplina de ler a Bíblia, antes da sua disciplina de fazer jejum,
antes da sua disciplina de ir para o monte de madrugada, antes de todas essas coisas, a primeira coisa é passar tempo sozinho com Deus. Mas diferente do que parece, cultivar a solitude não é fácil. Interessante, você fala, mas é só ficar quieto. Pois é, a gente não consegue. Frequentemente a gente vai se deparar com pensamentos intrusivos. Quem já fez meditação, esse tipo de coisa, sabe do que eu estou falando. Pensamento intrusivo é quando você não quer pensar em algo e aquele pensamento fica entrando na sua cabeça. Parece que ele é externo. E ele volta, e ele fica te cutucando, e ele fica incomodando, atrapalhando aquele seu momento de silêncio. Você fecha os olhos e sua cabeça não silencia. Ela continua ativa e pensando em muitas coisas. Preocupações da vida, oportunidades imperdíveis, um animalzinho de estimação que vem pedir um carinho. Todas essas coisas acabam surgindo como um pensamento intrusivo e vão atrapalhar esse seu momento, esse nosso momento de solitude. No início, a solitude vai ser breve. 1, 2 minutos, 5 minutos no máximo. É esse tempo. Depois que a gente vai se habituando com a solitude, provavelmente a gente vai sentir necessidade de aumentar esse tempo. Mas não é uma regra. É uma necessidade que você vai sentir. Eu preciso de mais tempo. Aí vai aumentar para 15, 20 minutos. Não existe regra. Existem pessoas que passam horas e existem pessoas que passam dias em solitude. Tem alguns autores que eu admiro, que eu gosto muito, que vão para uma cabana no meio da floresta e ficam lá um mês, isolados, em solitude, sozinho com Deus. E essa é uma experiência para eles renovadora. Agora, não significa que esse que passa dias numa cabana é mais espiritual do que o que passa 5 minutos por dia. Não. O importante é que a gente mantenha, cultive isso como um hábito, como uma disciplina espiritual, independente do tempo que for. O importante é manter constância, inicialmente pelos 66 dias que constituem, que estabelecem um novo hábito. E então a gente trata isso como um novo hábito. Do mesmo jeito que a gente trata escovar os dentes, do mesmo jeito que a gente trata se alimentar, que a gente trata todos os nossos hábitos cotidianos. E aí a solitude começa a fazer parte desses nossos hábitos. E ela não depende de nada externo. É só a gente se isolar e passar tempo com Deus. Não é fácil, mas é simples. Não é algo complexo, é simples. A pessoa não precisa de grandes estudos para praticar a solitude. A segunda disciplina, que aparece no livro do Henri Nouwen, e que é extremamente importante, é a comunidade. Ninguém é uma ilha. A gente não vive isolado. Ainda que a solitude seja a disciplina mais importante, ela não vai funcionar sozinha. A gente é ser relacional. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. Então, nossos relacionamentos também precisam se manifestar em nossos hábitos espirituais. Naturalmente, as nossas relações interpessoais, eu vou falar e você vai começar a lembrar aí, são permeadas por mágoas, por traumas, por competições, por discordâncias, por interesses diversos, por culturas diferentes, por ideologias diferentes, por interpretações, seja uma interpretação antropológica do ser humano, ou uma interpretação bíblica mesmo, diferente, por dogmas diferentes, por insensibilidades e uma série de outros fatores que nos impedem de nos relacionar de forma plena. Amizades, casamentos, família, igreja, trabalho, todas essas relações humanas vão receber interferência desses fatores e muitos outros que agem do mesmo jeito que os pensamentos intrusivos atrapalham as nossas conexões entre nós e Deus. Esses traumas, competições, dogmas, eles atrapalham as nossas conexões uns com os outros. Então, dentro daquele nosso gráfico, a solitude é aquela seta assim, uma para cima, uma para baixo, Nosso relacionamento vertical com Deus. E
a nossa comunidade é a nossa relação assim. São setas se apontando mutuamente. Então, é a relação horizontal entre nós como seres humanos. O nosso relacionamento uns com os outros, uns aos outros, é uma das expressões mais repetidas no texto bíblico. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, orem uns pelos outros, abençoem uns aos outros, ensinem uns aos outros. Tudo isso faz parte daquilo que nós devemos exercitar na nossa relação uns com os outros. Para que a comunidade se manifeste como um hábito ou uma disciplina espiritual, existe uma atitude que é indispensável e é dela que a gente parte para todo o resto. Se na solitude o que é indispensável é o silêncio, é começar do silêncio, na comunidade é indispensável ouvir. O primeiro passo para a gente cultivar a comunidade como uma disciplina espiritual é ouvir. Existe um princípio chamado escuta ativa. Escuta ativa é um termo utilizado na comunicação para se referir a quando a gente vai ouvir com atenção e interesse. Em outras palavras, escuta ativa é quando um indivíduo mantém um diálogo com o outro, prestando total atenção e se interessando pelo que o outro está dizendo. A gente vive num mundo de muita disputa. Então, enquanto alguém está falando, a gente está atento simplesmente para encontrar falhas e incoerências dentro do discurso dessa pessoa. Isso quando nós nos dispomos a escutar. Muitas vezes a pessoa está falando e a gente não está nem prestando atenção no que está sendo dito. O exercício da comunidade ele tem como ponto de partida a escuta ativa. A comunidade é a disciplina de colocar Deus no meio das nossas relações. Voluntariamente eu procuro no outro o Espírito de Deus. Ainda que ele possa estar falando coisas das quais eu não concordo, eu não acredito, eu busco nele os pontos de conexão. Onde é que nós nos conectamos com o mesmo Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Desse modo, toda forma de comunidade passa a ser a solitude saudando a solitude. E essas são palavras do Henry Nouwen. É a minha solitude saudando a sua solitude. O meu espírito falando com o seu espírito. O meu coração chamando o seu coração. Então você conecta pessoas que estão conectadas com Deus. E aí você tem uma comunidade. Além do silêncio, o hábito espiritual da comunidade vai se manifestar quando celebramos juntos, quando trabalhamos juntos, quando a gente se diverte juntos. E de outras formas, essa disciplina vai atravessar questões de raça, sexo, poder aquisitivo, status social, intelectualidades, idade e tudo aquilo que possa fazer da gente pessoas diferentes. Na comunidade, só o que importa é quem nós somos diante de Deus e quem Deus é diante de cada um de nós. Então a comunidade ela atravessa as relações por afinidade. Não se trata de uma relação por afinidade. Senão eu só me relacionaria com pessoas que têm mais ou menos a minha faixa de idade, pessoas que têm mais ou menos a minha ideologia, ou que têm a minha visão, a mesma leitura bíblica que eu tenho. Isso é péssimo, porque isso não é a Igreja de Jesus Cristo. Isso a gente está procurando um lugar confortável. A Igreja de Jesus Cristo é plural. A gente costuma dizer, né, o slogan da Igreja Presente, fiel, plural e acolhedora. Nós precisamos, representando a Igreja de Jesus Cristo, ser plurais. Estar atentos, com os ouvidos atentos e interessados a ouvir o que Deus tem feito na vida do outro. Ainda que a experiência dele seja diferente da nossa, a linguagem dele seja diferente da nossa, as vivências dele, a idade dele sejam diferentes das nossas. Dessa forma a gente manifesta a comunidade. E isso, da mesma forma que acontece com a solitude, é um exercício. Não vai vir naturalmente. Nós precisamos nos empenhar nesse serviço, empenhar nessa disciplina durante 66 dias para que ela se torne um hábito e ela fique internalizada. E aí, todas as vezes que o outro falar,
a gente vai ouvir de forma ativa, de forma interessada. Parece difícil, né? Partindo para a conclusão, as disciplinas espirituais não são apenas para quem quer ser um líder, um pastor, um missionário. Não é coisa para quem é super espiritual. As disciplinas espirituais são hábitos saudáveis. Hábitos espirituais saudáveis. São hábitos que te mantêm espiritualmente saudável. Todo cristão precisa cultivar as disciplinas espirituais, a começar dessas duas: solitude e comunidade. Desse modo, a gente ajunta tesouros no céu e não na terra. E a gente garante uma riqueza que permanece para a eternidade e não uma riqueza passageira. É isso que eu queria falar. E aí eu abro para a gente participar juntos aí. Quem quiser comentar, eu tenho uma perguntinha também para a gente iniciar essa conversa. A pergunta é a seguinte: você já conhecia as disciplinas espirituais da solitude e da comunidade? E se você já conhecia e já praticou ou pratica, se você pode contar alguma experiência que teve com uma delas ou com as duas, para a gente ser edificado aqui. Olha só, eu queria primeiro te agradecer, porque se você chegou até aqui é porque você assistiu essa pregação inteira. Uma vez que você chegou até aqui, você deve ter percebido que no final da mensagem eu dou um espaço para todo mundo interagir e participar. E se você está vendo esse vídeo no YouTube, você também pode interagir e participar aqui embaixo nos comentários, dando a sua contribuição. Se você gostaria de participar ao vivo com a gente, agora está mais fácil do que nunca. Você só acessa igrejapresente.com/encontro. A gente está sempre ali, aos sábados, às 20 horas. É só chegar, participar, edificar e ser edificado com a gente. Clicando neste botão aqui, você segue o nosso canal e clicando neste botão aqui, você tem acesso a todas as nossas reuniões da Igreja Presente. Seja muito bem-vindo e aproveite. Abraço, tchau, tchau.